Ok. Então, as notas da prova 1 estão disponíveis no portal, ok? Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, então, como eu estava mencionando, desculpa aí, mas eu estou com umas pendências urgentes aqui, precisava atender essa ligação. Como eu mencionei, as notas estão lá, atualizadas. Eu cometi um errinho por causa da transição do meu Excel. Estava com separador decimal ponto, e na verdade é vírgula quando eu alterei, e aí tinha umas somas que estavam erradas lá. Então, eu já atualizei as notas. E quem precisar de rever prova, rever nota, querer que eu corrija a prova com a pessoa, me manda uma mensagem que a gente agenda um horário, eu mando um link, tá certo? E aí a gente consegue tá trabalhando aí tranquilamente e rever as notas, quem tiver dúvidas com relação. Ok? Muito bem. Na aula passada, a gente comentou sobre, né, algumas classes de solo e algumas classes de solos muito importantes, que são os latossolos, os argissolos. E eu comentei também, no final da aula, sobre os luvissolos. Os luvissolos são argissolos de clima mais seco, de clima mais árido. Então, são solos que têm uma similaridade muito grande, porque eles têm o horizonte bitextural,
Porém, eles estão inseridos em uma zona de bicialitização, ou seja, uma zona que chove pouco, temperatura é elevada, e aí o solo tem mais problemas ainda. Ele é fértil, né? Porque ele está numa zona de baixa lixiviação, porém, olha a superfície desse solo. É cascalenta, é um solo raso, é um solo que tem cactos, vegetação, né, de médio e pequeno porte, muitas vezes com poucas folhas. Então, esse tipo de feição é denominada de pavimento desértico. É porque tem uma semelhança muito grande com o deserto, né? Então, são solos extremamente complicados de trabalhar. Não são solos fáceis, porque a física é ruim. A estrutura desse solo, em muitos casos, ela é grande. São blocos ou prismas bem grandes, ou colunas. Isso limita muito o trabalho mecânico desse solo, ok? E como ele tem argilas, né, na sua maior parte da fração argila, argilas do tipo 2:1, ele é um solo muito plástico, muito pegajoso. E quando ele está seco, é um solo muito duro, extremamente duro de se trabalhar. Luvisolo é uma classe típica da região semiárida brasileira. Em Minas Gerais, nós temos luvisolos também, tá? Em algumas partes de Minas Gerais, principalmente no norte de Minas, nós temos. Basta o clima ficar um pouco mais seco que a gente pode ter a chance de encontrar um luvisolo, tá bom? Olha lá, mostrando principalmente no norte. Problema de luvisolo. O luvisolo tem os mesmos problemas dos argissolos. Porém, aqui é mais potencializado, justamente pelo ambiente de ocorrência. Ok? E agora nós vamos estar conversando sobre uma classe de solo muito comum no território brasileiro e uma classe de solo muito comum aqui em Sete Lagoas também. Em Minas Gerais, né, como todo, mas principalmente nessa região que nós estamos. O cambisolo, na sua essência, ele é um solo que apresenta o horizonte diagnóstico BI, ou seja, um horizonte B incipiente. Ele tem menos de 50 centímetros de espessura, o horizonte B. Obviamente que em cima desse horizonte B eu tenho um horizonte A, e vocês viram comigo que nós temos vários tipos de horizonte A. Mas, se a gente pensar na definição da classe, é um solo raso. É um solo raso, tá bom? Então, toda a limitação de solo raso, ela entra aqui nessa discussão que a gente está tendo agora, tá bom? Toda discussão de um solo que armazena pouca água, de um solo que limita o crescimento radicular e que tem limitação, né, relativa à espessura, cabe aqui nessa discussão nossa de câmbio-solo. Como ele é um solo que, evolutivamente falando, ele não avançou, a relação desse solo com o material de origem é mais próxima. Então, a gente espera que, na definição geral de um solo que é jovem, ele tenha uma melhor fertilidade e uma CTC mais elevada. Porém, não é sempre assim que acontece. Se os cambissolos forem originados de um material ruim, como os que acontecem aqui em Sete Lagoas, que são derivados dessas rochas pelíticas, o cambissolo ele é raso e pobre. Então é muito complicado trabalhar em cima desse solo. Na verdade, é quase que impossível praticar agricultura em cima desse tipo de material de solo, né? Então, o cambissolo, apesar de ter na sua essência essas definições, ele também vai variar, porque a gente encontra cambissolos no Brasil rasos, com horizonte A raso, pouco espesso, um horizonte A fraco, um A moderado, mas encontramos cambissolos com horizonte relativamente B espesso e também com horizonte A espesso. Aí muda completamente a realidade quando a gente compara, por exemplo, ontem vocês viram
um latossolo úmico comigo aqui na aula. Ontem não, né? Desculpa. Segunda-feira. Esse latossolo que tem o A úmico pode ocorrer no cambissolo também. Então, se a gente pega um cambissolo úmico, ou seja, aquele que tem horizonte BI, mas tem um A úmico, ele se comporta muito melhor quando nós comparamos um cambissolo que tem o mesmo BI com um A fraco. Ou um cambissolo que tem um BI de 15, 20 centímetros de espessura. Então, são duas situações que a gente pode encontrar que diferenciam muito essas classes. Simplesmente porque o horizonte A, ou né, uma pequena diferenciação na espessura do B, que admite isso, né, muda. Mas, por definição, é um solo raso. É um solo que tem os seus problemas físicos. Observem essas duas imagens que aqui estão. Olha como que a feição, né, o visual, o morfológico, ele já nos indica que é um solo, né, pálido, raso. Olha cascalho presente. Às vezes a gente não percebe cascalho nesse perfil 1 aí, ó, mas o horizonte C tá ali, ó. Olha o horizonte C presente ali. Estão vendo aquela parte mais esbranquiçada ali? Aquilo é um horizonte C. É um horizonte C que está bem alterado, né? Está relativamente alterado, mas é um horizonte C. Então, esse é um solo que a gente já, né, bate o olho nele e já percebe que a vegetação na superfície, olha lá como é que ela está. Seca, vocês estão vendo? Uma vegetação seca. Isso indica para gente que esse solo, pessoal, ele está com déficit hídrico. Falta água. Falta água. Morfologicamente falando, esse solo já nos indica, ó, ele não é aquele top. Ele é raso, tem baixa capacidade de armazenamento de água, né? E a estrutura dele, observem, que está bem, né, uma massa. Vocês estão observando isso? Sim. Difícil a gente visualizar, né? Você está falando do lado direito, né? Ambos. Apesar desse perfil do lado esquerdo, no meu lado direito aqui, né, de vocês, modifica, né? Os dois perfis, eles têm problemas de porosidade. Não são tão porosos assim, como eu mostrei aqui na aula anterior, do latossolo ou de um nitossolo, que a gente também vai ver, né? Que visualmente no perfil a gente percebe os agregados. Aqui não, olha. A agregação não é boa. Essas partes aqui que vocês estão vendo aqui são cascalhos, né? Não são agregados. Ok. Ok? Então, visualmente, já é algo que mostra assim, ó, opa, não tá legal. Não tá legal. Se a gente chega no campo, vê um corte de um barranco dessa forma, galera, já coloca o pé atrás, porque é um solo que vai ter limitação, tá bom? Olha o horizonte A, como é que ele tá. Nessa primeira imagem aqui, né, que tem os cortes aí com enxadão, o horizonte A bem fraquinho, olha. Bem fraquinho. Então, se a gente coloca lado a lado, né, essas imagens desses cambissolos com os latossolos, é outra fisionomia, é outra feição. Sim, João? Ô, André, esses dois são cambissolo, né? Sim. Ah, tá. É o seguinte, a física deles é totalmente diferente. Esse aí que é mais amarelado, esse aí, ele é mais evoluído. Essa coisa branca, mais branca por baixo, aí, o que é isso? O que é isso?
Como é que é a organização do solo? A gente tem o horizonte A, o B, e logo abaixo tem o quê? O C. Esse é o horizonte C. Esse é aquela parte do solo que a gente comenta que tem uma relação muito próxima com o material de origem. Ou é o material de origem podre, que a gente denomina de saprolito, dependendo do nível de desgaste. Então, aqui nós já estamos encontrando o material que deu origem a esse solo, ou o material de origem fragmentado, com níveis de alteração. Isso aí já é a rocha? É porque... Já é a rocha, mas ela é tá apodrecida. na imagem que está parecendo como se fosse uma areia, uma coisa branca, dando textura branca. Exatamente, porque ela está parcialmente alterada. Ok. Ela está parcialmente alterada. Quem for comigo na Serra de Santa Helena em dezembro, no início, vai ver exatamente isso lá. A rocha, pessoal, não necessariamente no horizonte C, ela é rígida, ela é fragmentada, alterada, mistura muitos materiais, inclusive materiais argilosos. Como há uma proporção de material primário presente, a gente não pode colocar isso numa definição de horizonte B. A gente coloca isso como horizonte C, saprolítico, alterado. Né? Alguns horizontes C desenvolvem estrutura, mas muito fraco, né? Que não faz diferença, mas a maior parte não tem estrutura. Por isso que eu comentei em algum momento aqui nas minhas aulas anteriores que o horizonte C, quando exposto, ele é problema, porque ele tem uma alta susceptibilidade à erosão. Ele não tem estrutura. A estrutura do solo é o que garante a sustentação, a resistência, a qualidade física. Ok? Ok. Mas, quando a gente observa esses dois solos, são solos que visualmente a gente identifica que eles têm suas limitações. Ok? Essas duas imagens, pessoal, eu esqueci até de colocar aqui em cima o... Eu vou até colocar aqui para facilitar a vida aqui, porque senão pode confundir aqui. Professor, Oi, lá na Serra de Santa Helena já tem os perfis abertos? eu abri vários lá. A gente só vai ter que limpá-los. Ah, tá. Mas está tudo já aberto. A maioria é corte. Entendi. Então já facilitou a vida da gente. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, pessoal, aqui eu tenho duas imagens, né? Eu tenho dois cambissolos, um da Serra de Santa Helena. Eu coloco sempre as imagens próximas a nós aqui, pessoal, porque está na nossa rotina, né? No nosso cotidiano. Eu tenho o cambissolo da Serra de Santa Helena e o cambissolo da UFSJ. Esse cambissolo da UFSJ, não tem ali o viveiro florestal? Ele está logo abaixo do viveiro. Acima do viveiro tem um latossolo, depois um latossolo úmico e os prédios. Logo abaixo do viveiro, eu tenho esse corte aí, ó, de um cambissolo. E lá em cima, na Serra de Santa Helena, eu tenho esse outro cambissolo. Observem que ambos são cambissolos. E o comportamento dos dois, como é que é? O comportamento que eu digo as características, né? Que o solo é estático. Primeiro que chama a atenção, a cor. O cambissolo da Serra de Santa Helena é amarelo. E o da UFSJ, um vermelho e um amarelo. Tendendo mais a um vermelho. Correto? Ok. Isso indica materiais de origem diferente. O cambissolo da Serra de Santa Helena que vocês estão vendo aqui, ele é um cambissolo originado das rochas pelíticas. E o cambissolo da UFSJ, ele é derivado de material retrabalhado. O que é um material retrabalhado? No início do desmonte de relevo
boa parte dos materiais foram sendo transportados e boa parte foram sendo alterados in situ, no local. Então, aí é meio que uma mistura de um material alóctone com um material autóctone. Ok? Por que eu sei isso? Porque nesse cambisolo da UFSJ, logo abaixo aí da mão do sujeito que está segurando a fita, a gente encontra concreção. E concreção, ela depende de água, né? Depende de um trabalho, e justamente numa parte que a gente não tem água, então já teve. E também em vistas ao transporte de outras partes, porque a gente encontra uma heterogeneidade no material. Então, são indicativos pedogenéticos que nos remetem a uma possível alteração do material retrabalhado. Então, a gente tem um material retrabalhado logo abaixo e um material que foi depositado em cima e alterado. Um resíduo de calcário mais ferruginoso. Por isso que esse perfil está mais avermelhado. Então, são materiais de origem diferentes. Porque lá na Serra, como é exclusivamente um cambisolo originado em cima de uma rocha pelítica, muda. Muda porque lá é um material de extrema dificuldade de alteração. Então, observem que esse cambisolo da Serra de Santa Helena, ele é mais raso. E o cambisolo da UFSJ, ele é mais espesso. E o cambisolo da UFSJ, ele tem um horizonte A mais espesso. E o da Serra de Santa Helena, mais raso. Observem a superfície de ambos. A vegetação aí da UFSJ, ela não é... A gente não pode, né, colocar como referência, porque ali o pessoal até passou um trator por cima, então tem alguma alteração antrópica, tá? Mas a da Serra a gente pode comentar que é típico, que lá ninguém trabalha. Então vejam como o solo ele é. Acho que tem até outra imagem aqui, olha. Olha como o solo é. Pouca vegetação cobrindo o solo. É um solo que tem maior parte dele sendo, né, desprotegido. Um solo que não tem cobertura vegetal. Estão percebendo? Sim. Por que isso acontece? Acontece porque esse solo não facilita o desenvolvimento da vegetação. Esse solo, ele tem uma alta propensão à erosão. Então, os sinais visíveis de erosão estão aqui na superfície desse solo. Areia tem um material mais arenoso, justamente porque o material mais fino foi transportado por um processo denominado de elutriação, remoção de material fino superficial. Ok? Ok. São dois cambissolos, galera. Dois cambissolos, mas que se diferem muito em termos de genes. Então, cambissolo também é um solo ou uma classe muito heterogênea. Muito heterogênea. Os cambissolos de Minas Gerais, que são originados de rochas pelíticas, são solos muito complexos, muito difíceis de serem trabalhados. Na nossa região, há uma associação muito forte de áreas que não têm uso agrícola, onde ocorrem os neossolos e cambissolos, e áreas que têm o uso agrícola, onde que nós vemos aí boa parte sendo ocupados por latossolos e por argissolos. Em algumas áreas, admite-se até a ocorrência de alguns plantios, né, ou forrageiras, em cima de cambissolos, mas cambissolos com um pouco mais de similaridade a esse da UFSJ que vocês estão vendo aí, tá bom? Os cambissolos provenientes ou formados de rochas pelíticas é bem mais chato, bem mais chato. São solos que vão limitar mais o uso agrícola, ok? O ambiente de ocorrência, ele predominantemente tem que limitar alguns fatores de formação. É o relevo íngreme, é uma área mais seca, é uma área que chove pouco,
é uma área que a vegetação não consegue desenvolver, é uma área em que o material de origem é de difícil alteração, e aí cai naquela questãozinha que eu perguntei na prova, né? Como formar solos rasos, mesmo em condições de relevo plano? Material de origem difícil de alteração, uma área seca, uma área árida, que não tem água para promover a pedogênese. Aí a gente forma. Muito comum no Sudeste brasileiro é a ocorrência de câmbio-solos nesses relevos mais quebrados, íngremes, declivosos, porque é justamente uma área em que o vetor infiltração ele não é beneficiado. O que é beneficiado é justamente o vetor escoamento superficial. Lembra da minha aulinha que eu coloquei aqui no Paint essa explicação? Então, a gente espera encontrar câmbio-solos na paisagem justamente nessas áreas, onde a pedogênese não é facilitada. Porque se a pedogênese for facilitada, o horizonte B ele fica mais espesso. Então, a expectativa é de que nos topos dos morros, onde o material de origem não limite, a gente tenha solo mais espesso. Então, o horizonte B ele ganha em espessura. E aí muda a classe. Tudo questão do relevo. Ok? Professor, eu estou longe, difícil ver, né? A vegetação, às vezes, ela é um ótimo indicativo para a gente, tá bom? Mas, em muitos casos, se a gente está trabalhando com vegetação nativa, ela pode estar lá há muito tempo. E aí isso pode ser até um fator que não ajuda muito a descobrir se esse solo é raso ou profundo. E eu mostrei algumas imagens aqui de vegetação de grande porte em cima de solo raso. Todavia, a regra é que, se a vegetação ela tem um porte mais acentuado, produziu biomassa bem e não tem problemas visuais de heterogeneidade de informação, tanto em porte quanto em cor, né, vegetação com tonalidades diferentes, a expectativa é de que o solo seja profundo. No Brasil, câmbio-solo 6%. Minas Gerais tem uma representatividade muito grande, tá? Em termos de câmbio-solo, justamente pela formação geológica que restringe bastante a pedogênese. Olha só, 15% de Minas Gerais é câmbio-solo. É câmbio-solo. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, pessoal, a gente vai dentro, né, de um contexto em que essa classe ela é muito representativa. E várias pessoas, né, estudantes, agricultores, outros colegas chegam e começam a conversar com a gente sobre, né, classes de solo. Ah, na minha propriedade tem tal classe, na minha tem essa, tal. Em muitos casos, a gente se depara justamente com os câmbio-solos. Aqui, na nossa região, no entorno de Sete Lagoas, é muito comum câmbio-solo. Muito comum mesmo. Muito comum. E às vezes a gente se depara, né? O pessoal conhece bastante aqui, né? Quando a gente sai daqui, esse sentido Baldinho, sentido Serra do Cipó, ou talvez, né, no sentido de outras cidades naquela direção, a gente percebe como que a vegetação ela fica mais rala, ela fica mais esparsa e fica-se, né, visualmente na beira da estrada, solo mais exposto. Solo mais exposto. Quem é dessa região ou quem passa com frequência nessa região sabe do que eu estou falando. Passou numa área, pessoal, que vocês observaram que está plano e a vegetação ela está sendo, né, crescendo com dificuldade. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é que o solo está limitando. A segunda é climático, né? Água também influencia, mas a primeira é solo. E é justamente isso, são solos muito rasos, cascalhentos, né? Se tem alguém dessa parte da região aí pode até confirmar isso. São solos muito cascalhentos, porque o material, ele é um material muito ruim, mas muito ruim
mesmo, tá bom? Muito complicado de ser alterado. O material já vem de fábrica cascalhento. E o cascalho, pessoal, é quartzo, não tem nutrição. Então, fica um solo limitado pela física e pela química. Existem aí um comparativo muito interessante com relação aos latossolos e com relação aos cambissolos. E eu até comentei em algum momento aqui no curso com vocês que se a gente aprender um, a gente aprende o outro de uma forma muito fácil. Porque, olha só, nós temos aí solos que desenvolveram o horizonte B. E uma classe não desenvolveu, que é o neossolo, que é o solo mais jovem. Beleza. Se eu aprender o primeiro solo que tem horizonte B, que é o BI, o latossolo, que é o extremo, é só virar a chave, que os atributos é o contrário. Então, o B latossólico, né, o B incipiente, ele vai ter uma espessura menor do que 50 centímetros, ele vai ser uma parte, né, horizonte B, que tem o KI maior do que 2,2, CTC corrigida acima de 17, a relação silt-argila ela é maior do que 0,7 ou 0,6, a depender da textura desse solo. É tudo o contrário do belatossólico. É tudo o contrário do belatossólico. Então fica relativamente fácil de memorizar, mas não é memorizar, né? A gente tem que aprender, né? É só imaginar que é uma evolução, é um comparativo em termos de evolução de um e de outro. Ok? Aprendeu um, sabe o outro. Deixa eu passar aqui. Pessoal, eu acho que eu destrinchei muito bem aqui, né, os principais atributos dos cambissolos, as principais limitações, as principais feições. E quando a gente conversar sobre cambissolo, tenham em mente, o que limita cambissolo é a espessura, é a profundidade. Espessura, profundidade, nós temos problemas de erosão. Então, a erosão é o principal problema dos cambissolos. Se é um solo raso, se é um solo que não tem um desenvolvimento pronunciado, como que ele vai armazenar água? Então, não esperem que áreas de cambissolo sejam grandes armazenadoras de água, porque não são. Não são. Ok? Então, cambissolo é um solo que tem uma elevada fragilidade ambiental. Um solo com uma alta propensão à erosão. Isso é a essência. Se eu comparei as características de um latossolo com o do cambissolo, e o latossolo ele é o contrário, significa que o latossolo ele é o que sofre menos, é o que é menos susceptível à erosão e o que armazena mais água. É a grande caixa armazenadora de água. Ok? Ok. Um outro aspecto muito importante que a gente precisa ter em mente com relação aos cambissolos. Nem tudo dos cambissolos é ruim. Existem áreas de cambissolos, como eu mostrei um cambissolo da UFSJ, que a gente tem um relativo potencial agrícola, que muitos agricultores cultivam. Tá? Só que a gente tem que pensar que ele tem as suas limitações, mas eu as conheço. Eu não vou colocar uma cultura, né, florestal, uma espécie florestal em cima de um cambissolo, porque eu sei que ele não tem um potencial para aquilo. Mas uma cultura anual, sim. Uma semiperene, sim. A gente consegue trabalhar. Um outro ponto que aí é uma certa vantagem dos cambissolos é que esses solos podem ter uma certa reserva nutricional. Ok? E essa certa reserva nutricional, ela depende de alguns fatores. E o principal é o material de origem.
Os cambisolos da Serra de Santa Helena, como o material de origem é uma porcaria, não esperem que tenha reserva nutricional. Agora, existem outros cambisolos originados de outros materiais que a gente pode ter uma pequena reserva. E nos cambisolos, pessoal, a principal reserva de nutrientes que a gente observa é aquela proveniente da presença das micas. Mica em cambisolo é sinônimo de reserva de potássio. E eu mostrei isso lá no início do nosso curso. A relação do potássio nas camadas das micas. Ele fica ali presente. Tá bom? E aí, como a gente tem um intemperismo ativo, que o intemperismo não passa, os processos físico-químicos, eles são continuados, basta ter água no sistema, os cambisolos podem gradualmente liberar esse potássio. Vejam bem, eu não estou falando que isso é o top do top do top. É algo a mais, tá? Então, para um agricultor que não tem dinheiro, tem baixo nível tecnológico, ele sabe que algumas áreas desses solos mais rasos, ou áreas adjacentes que sofrem, né, o transporte desses materiais, pode ter uma leve melhora na qualidade produtiva. Ok? Agora, se a gente pega um cambisolo típico, material de origem ruim, e se for um material de origem principalmente siltoso, aí a gente tem esse pequeno, grande problema que vocês estão observando aqui, ó, que é o que nós denominamos de selamento superficial ou encrostamento superficial. Professor, meu Deus do céu, o que é isso? O selamento, pessoal, ou o encrostamento superficial é quando nós temos partículas dispersas que se acumulam na superfície e formam crostas, da forma como vocês estão vendo aqui. E aí, vejam a dificuldade que essa planta está tendo para germinar. Isso é um bloqueio físico muito, muito grande. Muito grande. Tá bom? Esse é um tipo de bloqueio físico que, em muitos casos, é extremamente limitante, principalmente no início do cultivo. Esse encrostamento, esse selamento, pessoal, ele pode ser principalmente por silt, mas também a gente observa crostas de argila e, dependendo das características e da intensidade do processo, também em solos arenosos. Esqueci de colocar aqui, tem uma imagem, depois eu vou adicioná-la aqui na apresentação. De uma imagem que nós pegamos agora na Bahia, com um solo de textura arenosa com encrostamento superficial. É um bloqueio. É um bloqueio. Tá bom? Tem como fazer pelo menos alguma coisa? Oi, João. Tem como pelo menos fazer alguma coisa em relação a isso aí ou não se mexe? Boa pergunta. O que você me sugere? Eu tinha... Ó, aí você falou aí questão da areia, né? Então, se tem um selamento superficial aí, tem que aumentar a porosidade superficial, né? Sim. Eu não sei se seria interessante com areia ou trazer um outro material. Pessoal, bom você ter falado isso, que algumas pessoas comentaram na prova lá, que para aumentar a carga elétrica do solo tem que adicionar argila. A gente não adiciona argila, a gente não adiciona areia, a gente não adiciona silt. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que a gente adiciona ao solo é matéria orgânica. E a matéria orgânica ajuda nisso aqui. Mas se a gente chega numa área que ela está com esse encrostamento, a gente tem que fazer um revolvimento mecânico. Não tem outra escapatória. Então, o revolvimento mecânico vai destruir isso. E aí a gente entra com o que nós denominamos, João, de prática conjugada, que é matéria orgânica, palhada, cobertura do solo. Por quê? Porque todo esse boom, né, da matéria orgânica e da atividade biológica
vai fazer com que as partículas que aqui precisam estar dispersas para formar essa crosta fiquem agregadas. E aí eu melhoro a estrutura do solo. Porque essa feição é de um solo que está com a degradação física. Ele está com problema físico. Ok. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é justamente melhorar a física desse solo. E eu venho comentando aqui insistentemente, né, com relação à física do solo. Física do solo não é algo que a gente constrói do dia para a noite. Física do solo é algo com tempo. É algo que demanda tempo e muito trabalho. E muito trabalho. Não é simples. E o carro-chefe para a física do solo, isso é assunto lá da disciplina de física do solo, né? É a matéria orgânica. A matéria orgânica, ela cola partículas, ela une partículas, ela melhora a estrutura pela estabilização dos agregados. Nessa situação, que a gente encontra em encrustamento, isso, além de poder ser fruto de um material de origem muito siltoso, por exemplo, vocês vão ver isso comigo lá na serra, mas também pode ser fruto de um manejo inadequado do solo. De que forma é isso, professor? Imagine um agricultor que está numa área de um cambissolo, ele anualmente revolve aquele solo, 15, 20 passadas, e nunca colocou cobertura vegetal, deixou o solo sempre exposto. Esse tipo de prática, galera, ele destrói a estrutura do solo. E destruir a estrutura do solo é isolar as partículas. E aí, quando vem a água seleciona as partículas. E, em muitos casos, isso fica acumulado na superfície e aí forma a crosta. Então, a crosta ela pode ser potencializada pelo material de origem, mas também pode ser pelo preparo ou manejo inadequado do solo. Ok? Física do solo é muito importante. Muito importante. Alguma dúvida em relação aos cambissolos? Essa é a... Nenhuma? Muito bem. Dúvida tem demais, né? Pode ver que é só surge na hora que não tem jeito. Mas é assim mesmo. À medida que o tempo vai passando, vocês vão observando que vocês vão, né, captar a mensagem central de cada classe. Porque, querendo ou não, isso é uma junção de um monte de informações que eu venho aqui exaustivamente falando para vocês. Não é? Então, as classes de solo, pessoal, por nome, não é tão simples. Eu sei que não é fácil memorizar isso tudo. O que vocês têm que, né, buscar, e eu acho que isso é a forma mais tranquila de aprender, é olhar a imagem e tentar buscar descrever o que a gente está vendo. Eu sempre coloco muitas imagens nas minhas aulas justamente porque isso facilita, né? O visual, ele mostra, ó, esse solo tem isso, ele tem aquilo, ele limita aqui, ele limita ali. Vamos ver a vegetação como é que está. Vamos ver a estrutura do solo. Vamos ver a porosidade desse solo. Então, isso, às vezes, dá um help para a gente, né? Dá um help. E no campo é assim, vocês vão chegar lá no campo, vocês vão ver uma área e não vai ter computador, não vai ter slide, não vai ter o professor. Vocês vão ter que dar conta. Mas isso o conhecimento, ele é construído, ele não é do dia para a noite, não. Tá bom? Ok. Outra classe de solo muito importante, muito interessante para a gente, é a classe dos nitossolos. Os nitossolos, pessoal, eu já comentei aqui com vocês algumas vezes sobre essa classe, né? O nitossolo, ele tem o que nós denominamos de horizonte benítico. E o benítico vem de nitidez. Essa nitidez do benítico é devido à serosidade abundante. Ou seja, é um solo que tem serosidade, mas também tem um nível de agregação muito
forte, muito bom, muito bom, tá certo? Esse benítico, ele tem, né, uma movimentação de argila do A para o B, ou dos horizontes, né, acima para aqueles abaixo, porém, é um solo que tem uma porcentagem de argila mais elevada. E isso não deixa, literalmente, formar um gradiente textural. Ok? E o fato de não ter o gradiente textural é justamente porque é um solo muito argiloso. Existem algumas premissas básicas para a origem dos litossolos. Bom, uma delas é que o material de origem tem que ser pobre em quartzo. E os materiais de origem pobres em quartzo são os máficos. São os máficos. Então, o litossolo é muito comum de ser originado em cima desse material mais máfico ou pobre em quartzo. Então, né, naturalmente, é um solo que já tem uma alta tendência a ser argiloso. Na regrinha, ele tem que ter mais de 35% de argila. O grau de desenvolvimento da estrutura é forte ou moderado, e em blocos. E como é um benítico e tem a serosidade ela é bem expressiva. Em termos de profundidade, é bem variável, a gente tem litossolos muito profundos, mas a boa parte deles são medianamente profundos. Não é tão raso, né, como os cambissolos, mas são medianamente profundos. Fertilidade é variável. Por que a gente coloca os litossolos como fertilidade variável? Porque a fertilidade é muito dinâmica. Passou um caminhão aqui. Nós temos aí solos que são, né, tradicionalmente originados de material máfico, e material máfico é fértil, mas que essa fertilidade, ela, ao longo dos anos, ela acaba. Então, a gente tem áreas de litossolo fértil, áreas que não são férteis. É variável. Tá bom? Os litossolos são muito conhecidos por serem a antiga terra roxa estruturada. Os antigos falavam muito, vamos plantar na área de terra roxa que o solo é bom. E é mesmo. E é muito bom. Então, é um solo que tem uma física boa e boa parte deles uma química muito interessante também. A física, então, é ótima. É ótima. O nível, o grau de estruturação dos litossolos é muito bom, muito expressivo. Então, a gente tem aí, no sistema brasileiro, litossolos vermelhos, brunos e áplicos. O litossolo vermelho, o nome já fala, né? Ele é vermelho. O bruno tem um pouco mais de matéria orgânica, um ambiente mais frio, pode ser mais amarelado. E o áplico, na pedologia, ele é o que sobra. É o que não se enquadrou no vermelho e nem no bruno. É áplico. O áplico, ele é o mais comum, o ordinário nessa situação. Mas comum não, né? Vamos colocar como aquele que não encaixa nas demais definições. Que o comum é o mais avermelhado. Ok? Então, a gente tem esses três tipos aí que podem ocorrer. E olha só que imagem legal. O que chama a atenção de vocês nessas duas figuras aqui? Isso aí é... Como é que fala, Sócio? As casinhas daqueles insetos, ou isso aí é atividade biológica, não é? Opa, melhorou, né? A casinha do inseto é atividade biológica. Muito bem. Tinha fugido o nome aqui. Não, tá certinho, sem problema. Casinha do inseto tá aí. Um bioporo, né? Aqui, ó. Olha o bioporo aqui.
Olha bioporo aqui. Olha bioporo aqui. Se a gente for pro perfil, tá cheio aqui, ó. Estão vendo? Tá cheio de bioporo aqui, ó. O que está na minha mão é um agregado em blocos. Estão observando? Sim. E o que vocês estão vendo aqui, ó, no meu mouse, é serosidade, olha. Serosidade, serosidade, serosidade. Estão vendo que esse perfil tá meio que... É um brilho, mas é um brilho meio fosco, né? É porque a gente vê que a serosidade aqui é abundante. Tem serosidade demais aqui. Em um termo muito técnico, sete lagoano, tem serosidade com borra. Essa gíria aqui é pagar, hein? É de papagaio, é da região, né? É da Eu aprendi região. aqui, eu aprendi aqui. É da região. Né? Então tem serosidade com borra. Então é nitossolo. Olha a estrutura, olha a serosidade, olha a cor, olha a profundidade. Pessoal, esse solo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Olha o nível de estruturação desse solo. Olha a porosidade visual desse solo. Estão vendo? É algo que chama a atenção. E esse solo ocorre lá na Serra de Santa Helena. O que vocês estão observando aí? Atividade biológica, minhoca, né? Minhoca. Olha os poros aqui que a minhoca passa, olha. Muitas pessoas vinculam isso a, né, que é ruim. Pessoal, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é construção de porosidade no solo. Olha o torrão. Olha a porosidade que esse solo tem. A gente não precisa ir para laboratório, fazer teste, blá, 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 para ter um diagnóstico de que esse solo ele tem uma física excelente. Excelente. Quando nós vamos para o campo, que a gente está observando um perfil, a gente está descrevendo ele, a gente vê a presença de insetos, de animais, isso é um ótimo indicativo de qualidade física. Porque se o ambiente ele é propício ao desenvolvimento biológico, ele também é para a planta. Ele também é para a planta. E quando a gente pega esse torrão e faz uma leve pressão nele, sabe o que vai acontecer com esse torrão aqui, que vocês estão vendo? Ele vai virar isso aqui, ó. Ele vai individualizar os agregados. Essa individualização dos agregados é um indicativo de alta qualidade física desse solo. Agora, eu comentei no início sobre alguns requisitos, né, da origem dos nitossolos. E eu comentei com vocês que os nitossolos, que esse nitossolo que vocês estão observando aqui, ele ocorre lá na Serra de Santa Helena. E o material de origem da Serra de Santa Helena é um material pelítico, né, rochas pelíticas. Não está batendo bem aí o meu raciocínio. Será que eu estou ficando doido? Estou mentindo? Estou errando? O que vocês me falam? Vou até tomar um café. Como é possível formar nitossolo na Serra de Santa Helena? Aí, lá teve, eu esqueci o nome, eu acho que estudou isso em mineralogia, tipo um crato de São Francisco, tem parte de rocha de uma parte para outra, tem diferenciação aí do material de origem. Não recordo bem certinho não, mas é mais ou menos isso aí. Sua resposta está coerente, tá? O material de origem da nossa região, pessoal... Galera, só uma perguntinha. Quando eu falo Serra de Santa Helena, todo mundo conhece aqui, né?
Então, por favor, se eu falo alguma área, alguma região aqui que vocês não conheçam, me fala, professor, não sei onde que é, não conheço, que aí a gente Eu, conversa pessoalmente, aqui. não. Mas você tem noção de onde é, né? Sim. Então tá. A Serra de Santa Helena, pessoal, ela é formada por um material pelítico, rochas, né, que são de material depositado clássico muito fino, rochas de difícil alteração, porque o material já é praticamente intemperizado. Então, é um material difícil de alteração. E é um material, muitas vezes, siltoso, tem muito silt. O que não corresponde ao que eu venho explicando aqui para vocês sobre os nitossolos, a origem dos nitossolos, que é o material mais argiloso. Mas, como o João comentou, a Serra de Santa Helena e todo o material geológico na nossa formação aqui regional, ele é uma mistura de materiais. Então, mesmo em meio a esse material mais material mais fino, clássico, a gente tem um material mais ferruginoso e argiloso também. Então, em muitos casos, esse material ele se concentrou na evolução da paisagem. E esse material na Serra de Santa Helena, ele se concentrou principalmente nas porções mais baixas. Quando vocês forem comigo lá em dezembro, inclusive, vocês podem pagar o almoço e um churrasco depois para o professor, que ele gosta também, tá bom? Né? Trabalhar no sábado, né? E tal. Quando a gente vai caminhando na base da... Oi, Mônica. Deixa eu ver aqui. Sem problema. Vai ficar gravada a aula, depois você veja ela, e se tiver dúvida, você me procura, tá bom? Então, pessoal, mesmo em meio a esse material mais siltoso, a gente tem um material mais argiloso, que é justamente nas porções mais baixas, no pé da serra, que também tem uma certa influência aí com os calcários, com o resíduo dos calcários, e também lá na região do Parque da Cascata, lá perto da cachoeira, onde tem a floresta. Opa, floresta, professor, material mais argiloso, nitossolo? Obviamente que se a gente tem uma floresta, a tendência de ter um solo mais profundo é grande. E é o que acontece. Beleza? Uma outra pergunta. É possível encontrar nitossolo lá na Serra do Cipó? Nossa, professor, muito difícil essa pergunta. É sim, é também. Porque mesmo em meio àquele material quartzoso, a gente tem o que nós denominamos de diques máficos. São intrusões máficas, né? Uma parte da rocha que teve lá uma deposição, uma solidificação do material mais máfico. E aí pode ter. Tem lá no alto, a gente foi para uma cachoeira uma vez lá, passando numa propriedade, e o entorno é tudo branquinho, né? Os solos branquinhos. É uma outra área que eu provavelmente devo colocar aí para ano que vem, se a gente tiver dinheiro, né, para as visitas técnicas, de visitar. Todo branquinho, solo arenoso, mas no meio tem uma propriedadezinha, um agricultor, um solo vermelhão. Nitossolo, lá no alto da Serra do Cipó. Porque é justamente uma pequena área que concentrou um material mais máfico. E aí forma um nitossolo. Pessoal, é um solo muito bom. Muito bom. Pena que no Brasil, 1,20% do território é ocupado por nitossolos. Então, não é tão expressivo assim, ok? Mas em determinadas regiões ele pode ter uma maior ocorrência, uma maior expressividade, como é observado nessa região aí, ó, sul de São Paulo, bacia do Paraná e boa parte no Rio Grande do Sul. Porque aqui, no Mato Grosso também a gente tem.
Porque aqui é justamente uma área que tem um depósito, né, uma formação geológica basáltica. E aí favorece a formação dos nitossolos. Em Minas Gerais, 1% de Minas Gerais é constituída de nitossolo, tem uma certa ocorrência. E aí vamos falar de agricultura, de uso. Galera, não tem limitação, não tem restrição. O que vai limitar os nitossolos é justamente a fertilidade, se ele for pobre. Mas vejam bem, todo solo que ele tem pobreza química, ele vai ter que ser corrigido se a gente for praticar agricultura, não é? Mas é muito melhor a gente utilizar um solo que é bom fisicamente, igual ao nitossolo. A cafeicultura no estado de São Paulo, ela despontou em cima de nitossolos. No Paraná também. Eu mostro um vídeo para a galera lá da microbiologia do solo no final do curso. Inclusive, estou com alguns videozinhos, que agora, né, o meu filho está acordando 5h30 da manhã. Ele acorda 5h30, 6 horas da manhã. Então, minha rotina do final de semana é acordar, ver a Santa Missa e o Globo Rural. Então, estou vendo algumas manchetes, algumas reportagens no Globo Rural, em que está mostrando muita coisa do que eu venho aplicando aqui para vocês nos cursos, né? Eu vou mostrar um videozinho que mostra uma fazenda lá em São Paulo, que tem a ver com microbiologia do solo, mas que o solo, nitidamente, é um nitossolo. Solo muito bom. E aí o pessoal tem utilizado o composto orgânico, né, a agricultura orgânica, e que tem dado resultados muito substanciais no rendimento e na redução dos custos de produção. Se eu fosse vocês, eu também acordava às 5h30 da manhã no domingo, ótimo, via missa, e depois o Globo Rural também. Então, pessoal, não tem restrição. Mas vamos lá. Existem nitossolos, e aí é muito, né, peculiar daquela situação. Existem nitossolos que são rasos, que não são tão profundos, e que, às vezes, a estrutura ela é mais coesa. Aí a gente pode ter problema de erosão. Mas veja que todo solo ele tem que contar com práticas conservacionistas. Eu coloquei isso um exemplo aqui com vocês já esse semestre, que é a mesma coisa que a gente comprar um carro. A gente pode comprar um carro popular ou um carro importado, mas ele tem que pôr a gasolina, não pode fazer igual o Roberto Carlos de, né, deixar o carro no meio da estrada sem gasolina. Né? A gente pode ter um carro popular, mas ambos, né, um carro top e o outro mais comum, se a gente não der manutenção, eles vão ratear. Vai dar piti. Então, ambos têm que ter manutenção, tem que pôr gasolina, trocar óleo, trocar pneu, trocar filtros. Solo é a mesma coisa. Se eu tenho um solo que é top fisicamente, eu tenho que conservar ele, porque senão ele vai ser degradado. E aí não tem jeito. Ok? Quando a gente está diante de um solo como esse, obviamente que os problemas são menores. Porque ele é um solo bom. Tá bom? Acabou o nitossolo, olha que legal. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui sobre nitossolo. Dúvidas? Nenhuma? Muito bem. Uma outra classe, pessoal, que, né, ela tem uma menor expressividade no território nacional, mas que para determinadas regiões é muito importante, é a classe dos planossolos. Planossolos têm o horizonte biplânico, formado por um processo de ferrólise. E aqui há um gradiente de textura. Percebam nessa imagem desse plano solo que ele tem o horizonte A,
um horizonte E e um horizonte BT. Então, tem um horizonte E, que é o E eluvial, perdeu material e está chegando no BT. Mas aqui, a mudança textural ela é tão pronunciada, tão forte, que ela é abrupta. Por isso que o plano solo ele tem o que nós denominamos de mudança textural abrupta. Ele é uma classe que tem todas as peculiaridades que eu mencionei aqui dos argissolos. Só que aqui é mais potencializado. Por quê? Porque a mudança é abrupta, é muito mais intensa. É uma diferença textural muito forte. Muito forte. Então, os problemas são acentuados. Os planossoros, pessoal, agora a gente vai entrar, né, isso que eu expliquei, é a essência da classe. Mas, assim como eu mostrei uma imagem de dois cambissolos aqui, o da Serra de Santa Helena e o da UFSJ, eu também vou mostrar aqui duas imagens de dois planossolos. Um que nós denominamos de nátrico e um que nós denominamos de áplico. O áplico é aquele que não se enquadra na definição de nátrico. E para ser nátrico tem que ter um caráter sódico. Tem que ter mais de 15% de saturação de sódio. Em que situação no Brasil a gente espera encontrar um solo que tenha saturação por sódio acima de 15%? E aí? Onde que a gente espera isso acontecer? Eu tenho uma ideia. Regiões costeiras? Regiões costeiras, muito bem, Gabriel, e regiões mais secas, né? Região mais seca, porque não lixivia o sódio. Então, regiões mais áridas, é muito comum de encontrarmos os planossolos nátricos. E essas regiões, o que predomina não são as argilas do tipo 2:1, e as argilas do tipo 2:1 não tendem a desenvolver estruturas grandes. Olha a estrutura desse planossolo nátrico aqui, ó. Estão observando? Uma estrutura muito grande, do tipo colunar. Do tipo colunar. Isso é bom, ruim, péssimo ou nenhuma das alternativas anteriores? É péssimo, pessoal. Isso aqui é horrível. Boa, gostei. Horrível. Esse é um solo, galera, que ele tem tanto problema químico quanto problema físico. O planossolo nátrico, se vocês estão conversando com alguém e falam assim, lá na minha fazenda, o que ocorre é o planossolo nátrico. Corre. Pega o ônibus, vai embora. Sai fora. É um solo extremamente complexo, extremamente difícil de trabalhar. Na verdade, a maior parte das áreas de planossolos nátricos no Brasil são áreas de preservação ambiental. São áreas destinadas à conservação. Porque como que a gente pratica agricultura numa área como essa aí? Me explica. É difícil para o trabalho manual, é difícil para o trabalho mecânico, é difícil para tudo. Se a gente for lá olhar a análise desse solo, sabe o que a gente vai ver?
Saturação por base tendendo a 100%. Mas e aí? E aí? Será que isso vai me auxiliar? É justamente a questão que eu coloquei para vocês na prova, né? De forma alguma. De forma alguma. Essa é aquela fertilidade que não me ajuda, porque o que está contribuindo para o V% lá, 100% ou próximo de 100%, é o sódio. E na pedologia, quando vocês verem essa terminologia aí, ó, o N na descrição do horizonte, o N vem de nátrico, tá? Então esse é o planossolo nátrico. Olha só onde esse perfil foi descrito. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Lembra da minha historinha que eu contei aqui para vocês sobre Cabo Frio, que é uma zona semiárida no sudeste brasileiro? Então é justamente o que condiz com a realidade local. Professor, está faltando o áplico, né? O áplico, pessoal, observem o perfil do áplico. Vocês estão vendo essas colunas nele? Não, eu não estou. Estou vendo o solo relativamente trincado. E essas trincas são devido ao fato dele estar inserido em um ambiente que tem mais argilas 2:1. Ele não é o solo top dos tops dos tops dos tops, mas ele é passível de manejo, porque ele não limita tanto quanto o nátrico. Então, esse planossolo áplico, a gente consegue dar um uso para ele. Ambos planossolos, eles na essência do processo, que é a ferrólise, que origina o B-plânico, tem que ter água oscilando, destruição de argilas, H+ no complexo de troca. Tá cheirando o negócio. Tô com uma fome danada. Tem que ter o H+ no complexo para destruir a argila, para dar o gradiente textural. Bacana, tem que ter água. Então, são solos que têm problemas de drenagem, por estar inseridos num contexto de elevação do lençol freático, né? Mas não necessariamente atualmente tem que ter, mas né, é comum de encontrarmos esse tipo de situação. Mas também por questões vinculadas à estrutura. A própria estrutura do solo limita a infiltração de água e o crescimento radicular. Mas no áplico, nem tanto. No áplico, essas restrições são menores, porque a estrutura ela é diferente. É uma estrutura menor. Ok? E olha só que interessante a ocorrência desses dois tipos de planossolos. Eu tenho planossolos, né, que ocorrem com frequência nessa faixa semiárida do Nordeste, na faixa litorânea, como o Gabriel mencionou muito bem, mas também tem muito lá no Rio Grande do Sul, olha que interessante. No Pantanal também a gente encontra. E tem muito no Rio Grande do Sul. Aqui eu vou explicar para vocês duas diferenças básicas dos planossolos de regiões mais áridas, né, e de regiões mais úmidas, como as do Rio Grande do Sul. A maior ocorrência desses planossolos nátricos é na faixa semiárida e em alguns pontos da faixa litorânea brasileira. E os planossolos áplicos ocorrem no Brasil como um todo, porém, entretanto, com maior frequência no Rio Grande do Sul.
Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ir na região sul. Quando a gente está chegando na região de Porto Alegre, de avião, na época de plantio, do arroz e do trigo, a gente vê lá, né, principalmente o arroz, extensas planícies alagadas com plantio do arroz. Muito bonito, o entorno da grande Porto Alegre todo. E se a gente for para o interior do Rio Grande do Sul também. Então é muito comum. Na verdade, o carro-chefe no Rio Grande do Sul é o arroz, o trigo e o fumo. Fumo é uma cultura que é muito comum no Rio Grande do Sul e é exportado para a China. Tá? Muito comum. Muito bem. Então, essas extensas áreas que eu estou comentando com vocês lá de arroz, principalmente o arroz, boa parte delas são planossolos áplicos. Solos que têm problemas de drenagem, né? Mas que a cultura de interesse tem facilidade de desenvolver nesse ambiente. E aí a gente chega nessas áreas, nesses solos de várzea no Rio Grande do Sul. Olha que interessante a imagem. Eu comento, eu brinco sempre com a galera, né? Quando eu aposentar, se eu conseguir chegar lá e tudo mais, eu quero ter duas coisas, né? Abrir um boteco e ter uma propriedadezinha dessa para eu poder trabalhar. É muito bonita, muito dividida, muito, né, apresentável, dá prazer de ver uma área como essa daqui. Né? Você vê bem dividido, numa planície e tudo mais, né? Vegetação no entorno, é fantástico, né? Para descansar a mente. E esses solos de várzea, né, podemos ter a presença, sim, né, de planossolos. Pessoal, se a gente conhecer a limitação da classe, conhecer o que ela representa, não é que ela não vai ter uso. Eu estou aqui comentando de uma classe que tem suas restrições, mas que, se for um planossolo áplico, por exemplo, está aqui, ó, o Rio Grande do Sul trabalha muito em cima desse tipo de solo. Muito mesmo. E aí entra uma questão que a gente precisa ficar, né, muito ciente, que é a seguinte: nem todas essas áreas que eu estou comentando de vocês do Rio Grande do Sul são de planossolos. Boa parte também é cambissolo, boa parte também é gleissolo, mais gleissolo e planossolo, tá? E é muito legal no Rio Grande do Sul, quando a gente pega um trecho saindo da Grande Porto Alegre e vai sentido, né, a divisa, é que a gente vê que o relevo começa a mudar, começa a ganhar altitude, então aí começa a ter uma transição de classes de solo, a gente começa a ver solos melhores, né, em termos de drenagem, e solos melhores também em termos de, né, desenvolvimento, tanto de, né, estrutura quanto de profundidade. E aí a agricultura muda. A agricultura muda. Aí a gente começa a ver milho, soja, o fumo, porque o solo mudou. O solo mudou, aí a gente tem toda uma agricultura transicionando. Então não é que não tenha uso, basta conhecer as limitações. Olha aí, mais uma imagem. Vocês estão vendo aqui a linha de drenagem dessas áreas? Olha a água aqui, olha. Então a gente passa aí, eu já fui algumas vezes no Rio Grande do Sul fazer alguns trabalhos, são extensas áreas dessa característica que vocês estão vendo aqui, ó. Solos que têm problemas de drenagem, mas que a cultura que vai estar ali contando com manejo, tecnologia, sai muito bem. Linhas de drenagem, canais de drenagem. A gente conhece como que é a região, como é que é o solo, como é que é a realidade local. Tá bom? E se não conhecer isso, não dá futuro, né? Literalmente não dá futuro.
Bom, pessoal, acho que eu comentei tudo aqui relacionado aos planossolos. A gente tem as limitações de profundidade, do B textural. Nós temos as limitações vinculadas à estrutura, principalmente. Se tiver sódio, aí é problema, né? Aí é um problema maior ainda, tá bom? Então, o que a gente precisa é avaliar o seguinte: qual planossolo que é? É um planossolo áplico? É planossolo nátrico? Como é que está a estrutura desse solo? Como é que está o desenvolvimento desse solo? Então, a gente precisa ir para o campo, precisa ver como é que ele é, tá bom? Mas é um solo que tem os seus problemas físicos de argilas 2:1. Se tiver muita argila 2:1, se for uma região muito mais árida, os problemas serão maiores ainda. Permeabilidade, crescimento radicular. E vai chegar numa situação que a gente vai se deparar com um solo que tenha similaridade a esse planossolo nátrico, que a gente vai ter que chegar e falar assim, ó, não tem uso agrícola, preservação ambiental. E muitas áreas são destinadas à preservação ambiental, ok? Dúvidas em relação aos planossolos? Tranquilo? Muito bem. Uma outra classe de solo, que também não é tão expressiva assim, né, no território nacional, é a classe dos espodossolos, em que nós temos aí o horizonte diagnóstico bespódico, que é esse horizonte em que migrou matéria orgânica, né, complexos organometálicos em profundidade. Matéria orgânica ligada a ferro e alumínio que migrou em meio a uma matriz arenosa. Olha só. Uma das premissas básicas também para o desenvolvimento dos planossolos é o material de origem ser mais arenoso. Então, a gente tem lá os nitossolos desenvolvidos em cima de um material de origem mais argiloso. E aqui eu estou comentando que os espodossolos se originam em cima de uma matriz mais arenosa. E é justamente essa matriz mais arenosa e menos reativa que facilita a migração da matéria orgânica junto com ferro e alumínio em profundidade. E também, uma outra premissa muito importante para o surgimento dos espodossolos é a vegetação ácida, ou vegetação, né, que imprime uma acidez no sistema maior. E esse tipo de vegetação no Brasil é muito típica de regiões, né, de restinga e também de vegetações de regiões altimontanas, como aqui no nosso entorno da Serra do Cipó. Então, é possível formar espodossolo em Minas Gerais? Sim, nessas regiões em que o material de origem é mais arenoso ou proveniente principalmente dos quartzitos da vida, ou de, né, materiais que têm uma porcentagem de quartzo mais elevada, mas o quartzito é o grande exemplo, e que a vegetação seja mais ácida na sua constituição. Então, dessa forma, a gente consegue formar espodossolo. E também, a formação do B espódico, ela está condicionada a determinadas situações. E uma das principais para o complexo parar, fixar, né, ficar aqui nessa região, que é variável em termos de profundidade, é justamente a água ou o lençol freático flutuante. Então, quando a gente está estudando os espodossolos, a gente observa muito isso, né? A gente está cavando, chegou no bespódico, ele está úmido. E é justamente o lençol freático que faz com que esse complexo desestabilize e acumule a matéria orgânica.
E aí a gente já pensa, professor, mas e esse solo aí? Será que ele vai ser bom, vai ser ruim? Pessoal, não é um solo que tem características agronômicas desejáveis, tá? Não é. Mas, aliás, boa parte dos, né, espodossolos estão inseridos em condições de áreas de preservação ambiental. Começa por aí, tá? Começa por aí. Então, essas áreas de preservação ambiental não têm uso agrícola, tá? Não tem uso agrícola. Então, se a gente pensa nessas áreas, já não é destino agrícola, não é para uso agrícola. Mas, na essência da formação dos espodossolos, a vegetação é ácida, o solo é arenoso, o ambiente é ácido, pobre em nutrientes. Então, o potencial agrícola já não é elevado. Já não é elevado. Existem áreas, né, de espodossolos que se encontram principalmente aí na faixa litorânea brasileira, que a gente tem a ocorrência de espodossolos sendo cultivados com caju, coco, cacau, principalmente o coco, né, algumas frutíferas, mas que não são áreas que estão em áreas de preservação, áreas de restinho. Então a gente encontra sim, tá bom? Existem algumas diferenciações aí do espodossolo, tem o umilúvico, ferro-umilúvico, ferro-ilúvico, eu não cobro isso aqui de vocês, isso é de acordo com a migração do material, tá bom? E olha só que interessante a ocorrência dos espodossolos no Brasil. Olhem bem a faixa litorânea brasileira. Então, na faixa litorânea brasileira, é muito comum, né, termos a ocorrência dos espodossolos. Justamente por essas características que eu aqui mencionei. Vegetação de restinga e material mais arenoso. Há também uma grande ocorrência dos espodossolos, olha, Roraima e o Amazonas. E aí também vinculado às características de presença da matéria orgânica, e aqui também em excesso, né, com uma vegetação exuberante, que diferente, né, que deposita diferentes materiais de diferentes, né, naturezas, e em meio a um material arenoso, porque essa parte aqui, eu expliquei na aula passada, é uma bacia sedimentar, que a gente tem aí presença de solos mais arenosos. E aí há a possibilidade de ocorrência dos espodossolos. Na região sudeste, o que a gente vê muito é essa região aí, ó, de restinga. Então, o solo é arenoso, é um solo que tem as suas limitações, e se estiver inserido em um contexto de preservação, não tem o que fazer em termos de agricultura. Tá certo? De forma geral, pessoal, espodossolo tem baixa aptidão agrícola. De forma geral. Ele tem um problema de armazenamento de água, ele pode ter água em subsuperfície, baixa CTC, ácido e distrofia. Então, é um solo que não tem, né, não traz algo de potencial agrícola. Não traz. Mas a gente vê, né, o coco, então, é principal. Plantio de coco, caju, cacau, né, que utilizam em cima de espodossolo. Boa parte, preservação. Dúvidas em relação aos espodossolos? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Uma outra classe de solo que é muito comum nas áreas de várzea são os gleisolos. Os gleisolos, galera, são solos acinzentados,
solos de áreas alagadas, que apresentam o horizonte gley, que sofreu, né, um processo de solubilização e remoção do ferro, por isso que ficou cinza. Por isso que ficou cinza. Quando a gente está trabalhando em cima de gley solo, a principal mensagem que chega é que é uma área que tem problema de drenagem. É um solo que não tem um nível de estruturação forte. Em muitos casos, os gley solos apresentam uma estrutura maciça, na boa parte deles, ou em grão simples, e quando apresenta estrutura, ela é fracamente desenvolvida. Então, esses solos que têm essa natureza hidromórfica, não é toda cultura agrícola ou florestal que vai se dar bem aí, tá? Não vai. Beleza. Então, a gente já sabe que é um solo que tem os seus problemas, e o principal é a água. Agora, existem áreas de gley solos que atualmente não sofrem a influência da água. Ou seja, o nível do lençol freático já não atinge mais essa região, ou essa parte, né, da paisagem. Então, a gente tem, em muitos casos, áreas de várzea, porém mais elevadas. Solos acinzentados em porções mais elevadas. Porque o rio ele muda o curso ao longo dos anos. Né? E aí, boa parte dessas áreas tem potencial agrícola. Tem potencial agrícola. Ok? Principalmente se essas áreas contarem com um horizonte A mais espesso. Mas o que a gente observa em termos de ambiente de ocorrência é que essas áreas de gley solo sofrem com o hidromorfismo. Água permanente no perfil do solo. É muito legal que às vezes a gente chega para abrir uma trincheira, para fazer o estudo, né, dos gley solos, de cavo, e aí a água começa a subir. Às vezes a gente tem que descrever o solo tão rápido que a água começa a saturar o perfil. Ou, quando a gente está trabalhando em uma área, a gente abriu o perfil e a gente volta no outro dia, ela está completamente cheia de água. Já viram isso? É muito comum. Alguns cuidados que a gente tem que ter é que boa parte das áreas de matas ciliares estão em um contexto de ocorrência dos gley solos. Mas são áreas de preservação. Então, aqui a gente não pode pensar em uso agrícola. Tá bom? E também que, se essas áreas estão próximas a cursos d'água, tem todo um apelo aí, pessoal, de assoreamento, tá? De conservação. Existem aí alguns tipos de gley solo. E que nós temos o gley solo tiomórfico, o sálico, o melânico e o áplico. Gley solo tiomórfico, tiomorfismo, sai fora. Gley solo sálico, salinidade elevada, sai fora. Gley solo melânico tem um pouco mais de matéria orgânica, em muitos casos em ambiente alagado. Também não é o top dos top, dependendo da drenagem. O áplico é aquele que a gente consegue um uso mais interessante. Assim como eu mencionei aqui sobre o planossolo áplico, nós temos o gley solo áplico. E o gley solo áplico é qual? É aquele que não é melânico, não é sálico e não é tiomórfico. Não tem essas características mais extremas que a gente está escrevendo aqui. O tiomorfismo, vocês sabem, drenou, pH fica lá 2,5, 3. O sálico tem salinidade elevada. O melânico é muita matéria orgânica.
e, em muitos casos, para acumular essa matéria orgânica, é o ambiente hidromórfico. O áplico é o que não é nenhum dos três. Percebam aqui como que a ocorrência dos gleisolos, olha aqui no Pará, que legal, né? No Amazonas, como que a ocorrência dos gleisolos, obviamente que a escala aqui não é aquela escala, né? Mas auxilia na observação. Como que a ocorrência dos gleisolos, ela coincide com os cursos de drenagem? Estão observando? E gleisol é quase 5% do território nacional, porque a gente tem muitas áreas de várzea, muitas áreas hidromórficas, em que essa classe é passível de ocorrência. Na verdade, aqui, esse mapa, ele destaca gleisolo, mas também há uma coincidência muito grande com a ocorrência dos organossolos, que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá bom? Que tem similaridades em termos de ocorrência no Brasil. Porque são duas condições para o acúmulo de matéria orgânica. Se a gente está trabalhando com a classe de solo que tem problema de drenagem, o que a gente pode fazer em termos de técnica são as linhas de drenagem. Então, o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma linha de drenagem. Tá? Então, essa linha de drenagem, existe aí um dimensionamento que pode ser feito que auxilia, né, na melhoria desse solo produtivo. O pessoal costuma fazer isso de maneira arbitrária, sem conhecimento, e aí costuma ter problemas porque isso sai, né, retira água do sistema. E aí, muitos cursos d'água podem deixar de existir ou que a própria água do sistema diminui. Então, quando a gente faz um programa de drenagem, ele tem que ser planejado, não pode ser muito simples, não. Tá ok? Tem que ser planejado. Tudo é planejamento. Beleza? Questão de fertilidade é variável. Gleisolo, pessoal, tem fertilidade variável, profundidade variável, e as principais limitações são vinculadas à drenagem. A drenagem. Vejam só essa imagem. Vocês estão vendo aqui que nessa área o agricultor passou o trator em tudo, né? Começa por aí. Ele pegou e passou o trator em tudo. Vocês estão observando que essa área ali no centro dela tem um curso d'água aqui na foto de baixo? Então, toda essa parte do entorno desse curso d'água aqui, ó, é gleisolo. E aí, sabe o que o agricultor vai fazer aqui? Ele vai plantar nisso aqui tudo, né? Porque ele preparou a área como um todo. Ao longo dos anos, esse curso d'água vai deixar de existir, porque ele está assoreando, está destruindo isso aqui, não está protegendo. É a primeira coisa que vai acontecer. Beleza. Quando ele plantar aqui, por exemplo, o milho aqui nessa parte mais escura, que aqui é o cinza, porque está longe a foto, ele não vai desenvolver. Ele vai perder tempo, vai gastar dinheiro e vai destruir essa área, né, esse curso d'água. O milho não vai desenvolver, porque é um ambiente hidromórfico. Então, me expliquem o que adiantou fazer o preparo inicial para essa parte. Nada. Em muitos casos, a gente vê, como nessa imagem de cima aqui, olha o milho sendo desenvolvido lá no solo vermelho e olha aqui no solo cinza. Olha a diferença. Viram? Então, pessoal, é uma situação que nós temos em que a classe de solo, ela já mostra isso para a gente. Tá? Ela já mostra que o solo ele já não tem um potencial elevado. Então, quando a gente está andando na área, que a gente começa a ver que a mancha de solo muda, que o solo muda de classe, pela cor principalmente, a gente precisa entender que o potencial agrícola muda. Tá?
A gente precisa entender que o potencial agrícola vai mudar. E esse potencial agrícola, em muitos casos, a gente consegue ter isso quase que visual pela cor do solo. E aqui está muito nítido. Um solo vermelho e um solo cinza. Se eu estou fazendo uma amostragem de solo, olha só, hein? Se eu estou fazendo uma amostragem de solo, e eu estou pegando uma amostra desse solo cinza e misturando com solo vermelho e levando para o laboratório, isso está correto? Não, nunca. Porque eu estou misturando um gleyssolo com um possível cambissolo ou latossolo, não sei. Mas é um solo que tem uma pedogênese diferente lá em cima. Isso é um erro, pessoal, mais comum que a gente vê. Quando praticar a agricultura, se eu tenho duas manchas de solo diferentes, eu tenho que tratá-las de forma diferente. Porque eu perco dinheiro. Se o cara está aqui no gleyssolo forçando um milho aí numa área alagada, não vai sair, ele vai perder semente, adubo. Não adianta. E se eu estou trabalhando com um gleyssolo e um latossolo, o manejo da adubação, o calcário, a forma de aplicação, ela é totalmente distinta. Eu tenho que fazer isso separadamente. Senão eu estou cometendo um erro. E um erro que custa caro. Caro. Que adubo é caro, semente é caro. E não há retorno, se estiver muito baixo. Por isso que o mapa de solos, ou o conhecimento da mancha de solos a nível de propriedade, ele é fundamental. Porque aí a gente consegue planejar o uso agrícola dessas áreas de forma inteligente, com o uso racional dos recursos e do meio. Dúvidas? Vou encerrar a nossa aulinha por aqui, pessoal. E na próxima aula vamos tratar dos organossolos. Leiam, estudem, descansem também, mas estudem muito. Aproveitem esse resto de energia que nós temos aí para o final de ano para aprender. Conhecimento nunca é demais. Sempre bem-vindo. Tá bom? Do mais, uma ótima semana, um bom final de semana e até na próxima. Até no nosso próximo encontro. Beleza? Boa tarde a todos.